Bom dia, crianças. Mais um dia, a gente juntinho aqui para aprender a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, né? E hoje nós vamos começar orando. Lembra? Antes de tudo, fazer oração. Vamos orar? A tia tá com muita saudade de vocês, sabia? Vamos orar. Eu fecho o olhinho aqui, você fecha o olhinho aí. Combinado? Combinado? Vamos lá. Papai do céu, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos porque o Senhor é bom e cuida da gente. Pedimos que o Senhor nos ajude a aprender a tua palavra, que o Senhor abençoe cada criança e cada família, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá? Que Deus abençoe nosso dia, nossa aula, que a gente aprenda, consiga colocar a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. E hoje nós temos um versículo novo, exatamente. E esse versículo, sabe onde é que tá? Tá na Bíblia, no Salmo 32, 5. Vamos lá? O versículo diz assim: Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Vamos lá de novo? Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Mas o que é confessar? Alguém sabe o que é confessar? Confessar é falar, é contar. Olha o que a tia trouxe aqui. Uma boca, a boca da tia. Quando o versículo falar, eu te confessei, vocês vão lembrar da boca, ó. Eu te confessei e eu falei. Esse versículo está falando que a gente pode falar para Deus, pode confessar o nosso pecado. Mas o que é pecado? Pecado você já sabe que a tia já ensinou, mas vamos lembrar? Pecado é tudo aquilo que a gente faz de errado que desagrada a Deus. A gente sabe o que é errado, desobedecer, falar palavras feias, o que mais? Querer as coisas dos outros, tanta coisa de errado, né? Brigar, responder os pais, tanta coisa é errado e é pecado, né? E a tia trouxe aqui, ó, a cabeça, tá vendo? O menino com a mão na cabeça. Aqui a tia quer lembrar que o nosso pecado, o que a gente faz de errado, primeiro a gente pensa no que vai fazer de errado. A gente pensa, primeiro o pecado surge aqui e depois a gente faz. E no versículo fala, eu confessei o meu pecado. Quando a gente tiver a cabeça, a gente vai lembrar do pecado. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Olha os olhos, vou botar aqui, ó, no olho da tia e a boca, ó. Os olhos porque muitas vezes a gente quer esconder o que a gente fez de errado. Esconder, ó, esconder para ninguém ver. Então, quando a gente vê os olhos, a gente vai lembrar dessa parte do versículo que diz: e não escondi minha maldade. A tia trouxe a mão para representar a maldade. Vamos falar com a tia? Começa pela boca, depois o pecado, depois eu não escondi ao olho e a maldade é a mão. Vamos lá, quero ver quem vai aprender. Deixa eu te pôr aqui para vocês lembrarem. Aqui, isso. Vamos lá. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. De novo com a tia. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Mais uma vez. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Muito bem. E tá onde esse versículo? Tá na
Bíblia, lá no Salmo 32, 5. Esse versículo fala que a gente não deve esconder de Deus o nosso pecado, que nós devemos confessar, devemos falar o que a gente faz de errado e pedir perdão a Deus. Lembra? Que a tia já tinha dito isso para vocês, mas a gente precisa sempre estar lembrando. E hoje a história que a tia vai contar vai falar de um rei que fez uma coisa que era pecado, que era errado, que era maldade e quis esconder. E o nome desse rei é o rei Davi. Vamos lá conhecer essa história está na Bíblia, mas a tia fez um jeito diferente de contar essa história. Foi assim que a tia fez. Presta atenção, tá bom? Antes, quem estava governando lá, quem estava no trono, quem era o rei, era Saul. Lembra que a tia Jéssica contou? Pois é. Só que o rei Saul morreu. E aí, quem assumiu o trono, quem começou a governar? Davi. Olha só Davi aqui. Davi virou o rei. E ele começou a governar. Tá vendo? Mas um dia, Davi, ele ia para a guerra, ia lutar, mas teve uma guerra e que ele não foi. Era um tempo de primavera, um tempo tão gostoso, quente, muitas flores, e Davi resolveu ficar no palácio e não ir para a guerra. Olha Davi aqui no palácio dele. Ele foi passear pelo palácio, ele foi para lá, ele foi para cá, passeando no palácio e chegou no terraço do palácio dele. E de lá ele ficou olhando e vendo a cidade toda, que de lá do alto dava para ver tudo. E ele ficou olhando, que coisa maravilhosa era aquela cidade. E quando ele olhou bem, ele viu uma casa. E nessa casa tinha uma mulher. Olha só aqui. Sabe como era o nome dessa mulher? Batseba. Olha Batseba aqui. E essa mulher, sabe o que ela estava fazendo ali na casa dela, no quintal da casa dela? Estava tomando banho. E olha a água aqui, tá vendo? Caindo água, ela tomando banho. E Davi ficou olhando e achou aquela mulher tão linda, tão linda. Davi não deveria ter ficado olhando. Ele deveria ter olhado para outros lugares, mas não. Ele ficou olhando e achou aquela mulher muito linda e ficou encantado por aquela mulher. E queria saber quem era aquela mulher. E chamou os servos dele e disse: quem é aquela mulher tão linda que está ali tomando banho? Quem é aquela mulher? E ele ficou sabendo que Batseba era a esposa de um soldado, do melhor soldado do exército dele. Olha só, a Batseba era a esposa de Urias. Olha Urias aqui, tá vendo? Batseba era casada com Urias. Olha só, eles dois eram casados. Mas Davi, nossa, Davi ficou encantado por Batseba. Urias, ele estava na guerra. Lembra da guerra? Que Davi não foi e ficou no palácio descansando? Urias, ele estava lá na guerra. Por isso que Davi ficou lá olhando e viu Batseba sozinha tomando banho. E Batseba ficou encantado e falou, deu uma ordem para os servos. E disse: olha, eu gostei muito dela, ela é uma mulher muito linda. Eu quero que ela venha aqui para o meu palácio
para ficar comigo, como se fosse a minha esposa. Mas Batseba, ela já era casada com Urias. E Davi fez isso de errado. Ele quis a mulher de Urias. E Batseba teve que ir para o palácio. Porque Davi era o rei Davi que tinha mandado a ordem de ela ir para lá, para ficar como esposa dele. E Davi ficou com ela por um tempo. O tempo que Urias estava na guerra, Davi ficou com Batseba. E o que aconteceu? Batseba ficou grávida do rei Davi. E agora? O que ia acontecer quando o marido dela chegasse? Então, o rei Davi, quando Urias chegou, conversou com ele. Urias, vá para sua casa, vá descansar, vá ficar com sua esposa. Mas por que Davi falou isso? Porque Davi queria esconder o pecado dele, esconder o que ele tinha feito de errado. Ele queria, porque ele sabia que ele não poderia querer a mulher dos outros, não poderia querer a mulher de Urias. Porque a palavra de Deus diz que a gente não pode querer, não pode cobiçar. Cobiçar quer dizer querer o que é dos outros. E a gente principalmente não pode, querer a mulher do outro, também não pode. Nem o marido do outro, da outra, não pode. Só que Urias não fez o que Davi pediu para ele fazer. Ele não foi para casa. E Davi começou a ficar preocupado. Por quê? E agora, como ele ia fazer para esconder o pecado dele se Urias não foi para casa? Foi resolver outras coisas antes de ir para casa. Então, Davi pensou, lembra do pecado que a tia falou lá no versículo? Quando a gente vai fazer coisa errada, a gente começa a pensar no que é errado na nossa cabeça, na nossa mente. Então, Davi começou a pensar como ele ia fazer para esconder o pecado dele. Então, ele teve uma ideia. Ele pegou, escreveu uma carta. Olha a carta aqui. E entregou para Urias. Essa carta dizia o seguinte: essa carta tinha que ser entregue para o chefe do exército. Urias tinha que entregar a carta para o chefe do exército. E nessa carta dizia que Urias deveria ficar na frente da batalha. Na próxima batalha, Urias tinha que ficar na frente para guerrear. Olha aqui Urias com a carta. Davi entregou para ele. E Urias obedeceu ao rei. Urias foi lá. Foi até o chefe do exército. Olha Urias aqui. Olha o chefe do exército. Aqui. E levou a carta, como Davi mandou. Ele pegou a carta e entregou para o chefe do exército. Tá vendo? Ó. E o chefe do exército começou a ler a carta. E a carta dizia que quando começasse a guerra novamente, Urias tinha que ficar na frente da batalha. Por que isso? Porque Davi queria que Urias morresse na batalha e ele ia poder esconder o pecado dele. Ia poder esconder que ele tinha ficado com a esposa de Urias e a esposa de Urias estava com um bebê na barriga agora. Olha que coisa, uma maldade que Davi fez. Além de desobedecer a palavra de Deus, ele queria que Urias morresse. Isso foi muito triste, foi um pecado muito triste que Davi cometeu, Davi fez. E aí, o que aconteceu?
o chefe do exército obedeceu a Davi. Teve uma batalha. Olha a batalha aqui. E Urias foi colocado para ir à frente da batalha, para lutar logo na frente. Porque o chefe do exército tinha lido a carta e o rei disse que era para fazer isso. E ele obedeceu. Botou Urias na frente da batalha. E o que aconteceu? Urias morreu. Ele morreu na batalha. Aí Davi agora achou que podia esconder o pecado dele, o que ele tinha feito de errado. Mas de Deus a gente pode esconder alguma coisa, crianças? Vocês acham que de Deus a gente pode esconder? De jeito nenhum. Ele queria esconder de Urias, mas de Deus ele não conseguiu esconder. Sabe o que Deus fez? Vou contar para vocês o que Deus fez. Deus mandou um profeta chamado Natã. Olha o profeta aqui, Natã. Esse era o profeta Natã. E falar com o rei Davi. Só que vocês acham que o profeta Natã chegou já dando bronca lá no rei? Não, ele não fez isso. Ele fez assim, ó. Ele contou uma história para o rei Davi. Ele começou a contar a história para o rei Davi assim. Olha, rei, existia um homem muito rico, tá vendo aqui o homem? Que tinha muitos animais. Ele tinha muitos animais. E aí, ele ia receber um convidado e ele queria fazer um banquete, queria fazer uma comida bem gostosa para receber esse convidado. E aí ele mandou matar um animalzinho para fazer. Só que ele não pegou o animal dele, não. Ele foi numa casa, olha só aqui, de uma família pobre, que só tinha um cordeirinho de estimação que eles gostavam tanto. E mandou matar esse único cordeirinho dessa família. Em vez de pegar dos animais dele, ele tão rico, ele foi pegar do homem pobre, lá daquela família pobre. Um cordeirinho e matou e fez o banquete para o convidado dele. Olha só aqui, tá vendo? Ó. Quando Davi ouviu essa história, Davi ficou muito bravo. Davi ficou muito chateado com a atitude desse homem, com o que esse homem fez, e falou assim: ah, profeta Natã, esse homem merece morrer. Que coisa horrível que ele fez. Pegou um único cordeirinho dessa família pobre, tendo tantos animais, sendo rico, para poder fazer esse banquete. Esse homem merece morrer. Quando Davi falou assim, o profeta Natã olhou bem para Davi, bem nos olhos de Davi, e falou: Rei Davi, esse homem é você? Quando o profeta Natã falou isso, Davi entendeu que o pecado dele tinha sido descoberto, porque ele quis Batseba, esposa de Urias. Ele era casado, Davi era rico, Davi era rei, Davi tinha esposa, mas ele quis Batseba, a esposa de Urias, de um soldado. E nessa hora Davi se arrependeu do que ele fez, do pecado dele. Ficou muito triste porque ele não obedeceu à palavra de Deus, que diz que a gente não pode querer o que é dos outros.
que a gente não pode querer nada que não seja nosso. E aí ele ficou muito triste com o pecado que foi descoberto, porque de Deus a gente não pode esconder nenhum pecado. E aí o profeta Natan falou assim: olha, rei Davi, Deus perdoou o seu pecado, porque ele confessou que tinha pecado contra o Senhor. E Deus perdoou Davi. Só que Natan falou uma coisa muito importante para Davi. O rei falou: olha, rei, Deus te perdoou, mas você ainda vai sofrer pelo seu pecado. Você vai sofrer as consequências. Vão acontecer coisas por conta do seu pecado. E aí Davi, olha só o que aconteceu. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu. Tá vendo aqui? O rei ainda ficou muito triste. Olha a Batseba também chorando aqui. Tá vendo? Sabe qual foi a consequência? Sabe o que aconteceu por conta do pecado deles? O bebezinho deles, o filhinho deles que eles tiveram, morreu. Mas Deus perdoou o pecado de Davi. Só que ele sofreu a consequência do pecado dele. E depois que ele entendeu, que ele confessou, a alegria dele voltou. Ele sofreu as consequências, mas ele entendeu que não se deve esconder pecado, porque de Deus ninguém consegue esconder. Eles ficaram muito tristes, porque fizeram coisa errada e sofreram as consequências. E é assim com a gente também, crianças. Nós muitas vezes pecamos, mas hoje essa história quer nos ensinar que nós podemos confessar os nossos pecados e que não devemos esconder de Deus os nossos pecados, porque dele ninguém esconde nada. E sabe o versículo que a tia está ensinando para vocês? Foi Davi que escreveu, lá no Salmo de Davi. Ele escreveu esse versículo quando ele fez isso aí, quando ele cometeu esse pecado, quando ele quis esconder esse pecado. Quem lembra do versículo? Eu te confessei os meus pecados e não escondi a minha maldade. Pois é, ele reconheceu que tinha feito coisa errada. E quando a gente quer, sabe? Quando o brinquedo do coleguinha, a gente acha que o brinquedo do coleguinha é melhor. Ou quando a gente quer um doce, um chocolate, um pirulito. Qualquer coisa que a gente quer dos outros, isso é pecado. A gente pode até pedir, o amiguinho pode até dar pra gente. Mas querer ou pegar o que é dos outros, isso é pecado, é errado, é maldade. E Davi fez isso. E muitas vezes a gente quer esconder o que a gente faz de errado. Mas de Deus, ó, a gente não esconde. A gente precisa confessar, a gente precisa falar e não esconder. Eu vou contar uma historinha que aconteceu aqui em casa com o Levi. Levi queria muito comer marshmallow. E a tia tinha comprado um pacote de marshmallow para fazer uma coisa. Só que Levi queria comer marshmallow. Eu falei, tudo bem, eu vou te dar um marshmallow. Combinado? Eu dei um marshmallow para ele. Eu falei a ele que ele podia comer um marshmallow. Ele foi lá no potinho, que a tia colocou marshmallow, e comeu 4 marshmallows. Mas ele não me contou. Ele pensou que essa desobediência dele ia ficar escondida. Só que a irmã dele viu que ele tinha comido mais de um e me contou. Olha só como o pecado dele foi descoberto. Pois é. E aí eu fui lá e tive que corrigir ele, porque ele pecou. Ele se arrependeu, ele pediu perdão,
Mas ele sofreu as consequências, ele foi corrigido, porque ele desobedeceu a uma ordem da mamãe. Então, crianças, quando vocês desobedecerem, pede perdão. Pede perdão para quem você fez a coisa errada e pede perdão a Deus. E não esqueçam que de Deus ninguém esconde nada. Combinado? E hoje tem lição. Vamos para a nossa lição? Vamos lá. Vamos ver se vocês aprenderam essa história. Essa história é uma história muito interessante. É uma história que nos ensina muito. Vamos lá para a nossa lição? A nossa lição está na nossa revistinha. Peguem a revistinha, tá bom? Tá aqui. Nossa lição é a lição 9. Esse aqui é o profeta Natan. E vocês lembram que para mostrar o pecado, mostrar a Davi que ele não pode esconder o pecado, o profeta Natan contou uma história? Exatamente, lembra que a tia falou? Aqui vocês vão colar essa história. Essa história tá lá no final da revista, vocês vão até o final da revista, ó. Nessa página daqui, ó, tá vendo? Tá vendo essa figura aqui? Vocês vão recortar com muito cuidado, porque aqui tem outras figuras para não danificar, porque é das outras lições. Vocês vão recortar aqui, bem bonito. Pede ajuda para a mamãe, para o papai, ou quem puder ajudar vocês, tá? De preferência, vocês, quem for recortar, usa tesoura sem ponta, para não se machucar. Aí você vai recortar e vai colar aqui nesse balãozinho aqui, ó. Tá bom? Agora, se vocês pintarem, a tia vai ficar mais feliz. Porque a tia gosta de coisa colorida, a tia gosta de coisa bonita. E logo, logo eu vou olhar essas revistas e quero ver o capricho nas tarefas. Vou olhar tudo, viu? Essa revista, a outra revista, e vou ver todas as lições que vocês fizeram com capricho. E tem mais uma lição. E uma lição que é para vocês, uma lição para o papai, para a mamãe, ou para quem estiver cuidando de vocês. Vocês vão ter que ficar, ó, no pé deles. Eles também têm lição para fazer. Aqui, vocês vão virar a página. Tá vendo? Um monte de rostinhos do rei Davi. Quando o rei Davi pecou, ele ficou muito triste. Lembra que a tia falou? E aqui vocês vão circular de vermelho, pega um lápis vermelho, e vão circular o rostinho do rei Davi triste. Como ele ficou quando pecou? Ficou triste. Então vocês vão circular, vamos fazer um círculo no rostinho de como Davi ficou quando pecou. Depois, vocês vão pegar um lápis azul e vão circular o rostinho do rei Davi de como ele ficou quando ele confessou o pecado. Lembra que eles ficaram tristes? O bebê morreu, mas ele confessou e a alegria voltou. Então, vocês vão circular o rostinho do rei Davi feliz, vão circular de azul, combinado? E a lição do papai, da mamãe ou de quem está cuidando de você, tá aqui em cima. Eles vão ler aqui e eles têm que fazer. Pega no pé deles para eles fazerem, combinado? Depois vocês me contam, tá bom? A nossa lição de hoje foi essa, crianças. Guarda essa história aqui, ó, na nossa mente, no nosso coração. E toda vez que a gente errar, que a gente pecar, que a gente quiser esconder o nosso pecado, que a gente lembre que de Deus a gente não pode esconder nada. E que a gente tem que confessar. Olha o nosso versículo. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Muita saudade.